Olá, sejam muito bem-vindos. Já pararam para pensar como uma lei que nasceu lá em Genebra pode, de repente, afetar a decisão sobre o passaporte de alguém aqui no Brasil? Ou como o acordo assinado em Paris mexe com o ar que a gente respira todos os dias? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo fascinante do direito internacional público para entender como essas regras globais acabam moldando o nosso dia a dia. E olha, se esse tipo de papo interessa, já sabe, né? Deixa aquele like e compartilha nas redes, porque isso ajuda demais a gente a levar essa conversa para mais gente. Vamos nessa? A nossa jornada de hoje vai ser dividida em três partes, como se a gente estivesse dando um zoom out no mapa. Primeiro, a gente começa bem de perto, no indivíduo, que é a peça-chave de tudo isso. Depois, a gente abre o foco para entender como as nações conversam, cooperam e, claro, entram em conflito. E por fim, a gente olha para o todo, para os grandes desafios do planeta que, sinceramente, só dá para resolver se todo mundo estiver junto. Então, vamos para a primeira parte. Antes de a gente falar de grandes tratados, tribunais internacionais, a gente precisa entender a conexão mais básica de todas, aquela que liga uma pessoa a um Estado. É esse fiozinho, muitas vezes invisível, que nos dá um lugar no mundo, sabe? Bom, e o nome desse fiozinho é nacionalidade. É esse elo jurídico e político que diz: essa pessoa faz parte do povo deste país. O Brasil, por exemplo, segue principalmente o critério que a gente chama de jus soli, ou direito de solo. Traduzindo de forma bem simples: nasceu em território brasileiro, então é brasileiro. Esse é o nosso ponto de partida nesse grande palco global. Ok, a nacionalidade nos dá uma base, um sentimento de pertencimento. Mas a realidade para muita gente é bem mais complicada, né? O que acontece quando o seu próprio país se torna o lugar do perigo e a única saída é buscar segurança em outro lugar? E é aqui que a gente precisa entender uma diferença crucial. Pensa no asilo político como algo bem específico. É para alguém perseguido por suas opiniões, por suas ideias, um ativista, um jornalista. Conceder esse asilo é uma escolha soberana do país que acolhe. É um ato de vontade. Agora, o refúgio, a história é outra. Ele protege quem está fugindo de perseguições muito mais amplas, por causa da raça, da religião, do grupo social. E nesse caso, acolher não é uma escolha, é um dever, é uma obrigação legal pelo direito internacional. Agora sim, vamos para a segunda parte. Se o direito internacional protege as pessoas mesmo fora de seus países, como é que ele faz para que a justiça também consiga cruzar essas fronteiras? A gente vai explorar agora as engrenagens, os mecanismos que os países criaram para poder cooperar. E uma das ferramentas mais básicas, mas super importantes, são as cartas rogatórias. Imagina que elas são tipo um pedido oficial de ajuda entre os juízes de países diferentes. É o jeito formal de um juiz brasileiro pedir, por exemplo, para ouvir uma testemunha que está lá no Japão, ou para entregar um documento oficial para alguém que mora na Argentina. E quando o caso é mais sério, tipo trazer de volta alguém que cometeu um crime e fugiu para outro país, aí entra a extradição. E o processo no Brasil é super interessante. Primeiro vem o pedido formal do outro país. Depois, o nosso Supremo Tribunal Federal, o STF, faz uma análise jurídica completa para ver se está tudo dentro da lei. Mas mesmo que o STF diga ok, a palavra final não é dele. A decisão final é política, do Poder Executivo. É um sistema de freios e contrapesos para garantir que a justiça seja feita, mas sem atropelar a soberania. Esses mecanismos são complexos, mas são a base de tudo, né? E por falar em conectar as coisas, uma pausa rapidinha. Se o que a gente está conversando aqui está sendo útil, se está abrindo a cabeça para novas ideias, que tal compartilhar essa análise? Um clique, um envio num grupo de amigos, isso faz uma diferença gigantesca para o nosso canal continuar crescendo e produzindo mais conteúdo assim. A gente conta muito com essa força. Agora, vamos sair um pouco desses processos mais formais e entrar numa das áreas mais delicadas e humanas dessa cooperação toda. O que acontece quando uma criança é levada de forma ilegal para outro país, separada de quem tem sua guarda? Como o direito age aí? A resposta para essa pergunta foi literalmente revolucionada pela Convenção de Haia. Antes dela, era um pesadelo burocrático, lento, doloroso. O que essa convenção fez foi criar um sistema de cooperação direto e muito mais ágil. Ela tem um foco claríssimo: garantir o retorno imediato da criança. Para isso, foram criadas as autoridades centrais em cada país, que conversam diretamente, sem intermediários, e tudo tem que ser feito com urgência, sempre pensando no que é melhor para a criança. E assim, a gente chega na nossa última parada. E talvez a mais urgente de todas. Existem problemas que simplesmente não respeitam o passaporte, não param na fronteira. A crise do clima, uma pandemia,
São desafios que mostram, do jeito mais duro, que a gente divide um planeta só e que, para cuidar dele, a gente precisa de regras em comum. E essa consciência ambiental global não apareceu do nada, né? Foi uma construção. Lá em 1972, em Estocolmo, soou um primeiro grande alarme. 20 anos depois, aqui no Brasil, na Rio 92, o mundo aprendeu a falar uma nova língua, a do desenvolvimento sustentável. E hoje, hoje a gente vive a era dos acordos, dos protocolos, numa corrida contra o tempo para fazer essas ideias virarem realidade. Esse trecho da Declaração do Rio é simplesmente genial. Para entender, é como uma regra de família. Ninguém pode gastar toda a herança dos filhos para ter uma vida de luxo hoje. É a mesma lógica. A gente não pode esgotar os recursos do planeta, comprometer o meio ambiente, só pensando no nosso progresso agora e deixar a conta para as próximas gerações. É sobre encontrar um equilíbrio justo entre o hoje e o amanhã. A Rio 92 deixou pra gente um kit de ideias muito poderosas. Além de dizer que meio ambiente e desenvolvimento andam juntos e que basicamente quem polui tem que pagar a conta, ela trouxe um conceito super inteligente, o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que isso quer dizer? Que o desafio de cuidar do planeta é de todo mundo, claro, mas não dá para cobrar o mesmo esforço de um país em desenvolvimento e de uma nação que se industrializou há séculos poluindo muito mais. Quem tem mais recursos e uma dívida histórica maior precisa ter uma responsabilidade maior. Simples assim. E assim a gente fecha a nossa viagem. A gente partiu do elo de uma única pessoa com seu país, a nacionalidade. Passamos pela teia complexa de como os países cooperam entre si e chegamos nos desafios gigantescos que vão definir o nosso futuro. E a pergunta que não quer calar é: no mundo que muda cada vez mais rápido, será que as regras que a gente criou ontem vão dar conta dos problemas de amanhã? Pessoal, muito obrigada mesmo por terem acompanhado essa análise até aqui. Se curtiram, deixar o like é o melhor jeito de dar aquele gás para o nosso projeto. E para mais mergulhos como esse, é só procurar por Direito Cast lá no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. E para quem prefere assistir, a gente também está no YouTube e no TikTok. É só buscar por Direito Cast. A gente se vê na próxima.